Olá, pessoal. Boa noite. Tudo jóia? Eu queria passar o recadinho de sempre para vocês. Quem tiver interesse em marcar a consulta e atendimento, deixa um recadinho lá no direct pra gente. E lá também tem informação da página do Facebook. E se precisar também, tem o nosso WhatsApp para falar, para marcar um atendimento. Por enquanto a gente está fazendo atendimento online. E queria avisar para vocês, hoje a nossa convidada é a Camila. Camila que é uma querida, minha grande amiga, de paixão. Antes da gente começar o bate-papo com ela, queria... Não, vou falar junto com ela. Espera aí que vamos falar junto com ela, que a gente já fala sobre isso. Juntinho. Cadê ela? Camila. Consegui trazer você! Ó, o seu som tá cortando. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Peraí que agora fala alguma coisa aí pra gente ouvir. Tudo bem? Alô, som. Eu não sei se tá com eco, como é que é. Será que tá com eco? Será que se eu colocar fone melhora? Acho que sim, acho que sim. Fone? Eu acho que vai rolar melhor. Vamos ver. O que eu queria falar... Ai, gente, olha que espetáculo. Para quem não conhece a página, ela vai se apresentar para o nosso tema hoje. Mas quem não conhece essa cantora, gente, por favor, conheçam, ouçam. Ela é maravilhosa, espetacular. Enquanto ela se arruma ali, queria deixar os parabéns para Carol, que hoje é aniversário dela, e para o Raul, filho da Ana Cláudia, que participou também da nossa live aqui já na Luminar. E aí, deu certo? Eu não vou conseguir pro fone, porque o buraquinho do fone fica embaixo do celular. E aí o celular não consegue ficar parado. Tá, vamos tentar vendo como é que a gente consegue fazer. Gostaria que você se apresentasse e começasse a falar pra gente o que é o tarô aí, depois a gente vai aprofundando nas perguntas, porque o que não falta é bate-papo aqui hoje. Tá bom. Nega, vou te chamar de nega, né? Por favor. Meu nome é Camila Kerr, eu sou cantora há mais de 20 anos aqui e taróloga. E também consteladora familiar, mas o serviço de constelação está suspenso temporariamente por causa da pandemia. E eu prefiro trabalhar com constelação ao vivo e tal. Bom, o tarô é muita coisa, mas vamos começar do começo. Como que o tarô entrou assim na sua vida? Como que foi esse começo assim que você virou e falou assim, é isso que eu quero estudar? Ótima pergunta. Cara, o tarô, na verdade, bom, já começando a falar do tarô. O tarô é um baralho de 78 cartas, né? 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Essa é a configuração do tarô. Qualquer outro baralho, oráculo, não é tarô, que não tenha essa configuração de 78 cartas, 22 arcanos menores e 56 arcanos maiores e 56 menores. Então, para dar o gancho, eu comecei, na verdade, eu sempre gostei, né, dessas coisas e tal, e eu comecei, na verdade, com um baralho cigano. Essa foi a minha, que é um baralho cigano, não é tarô cigano. Que é o Lenormand, né? E eu não lembro, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, nega. Aí eu falei, gente, como que eu. Eu falei, quando foi? Eu não lembro muito bem, acho que 2011, mais ou menos, eu comprei o meu baralho cigano.
E achei aquilo incrível, assim. Mas eu estudei quase nada. Eu só li o livretinho ali e boa. E aí, mas gostava, jogava para mim mesma e tal. E aí eu conheci, aí eu fui atrás, comecei a estudar e conheci o tarô. E comprei meu primeiro tarô, o tarô mitológico, né? Aí Que foi. é o meu xodózinho. Então, o seu, né? É o meu xodó. Eu comecei com um tarô mitológico e, nossa, para mim foi incrível, assim. Foi, bateu de primeira, sabe? É maravilhoso esse tarô. E também li aquele livrinho do tarô mitológico, que é muito legal, né? É... E aí eu comecei a estudar mais. E aí foi o Rider-Waite, que é... Até deixei aqui o sol aberto. Esse daqui é o Uhum. Rider-Waite, o arcano maior sol. E comecei a estudar mesmo, assim, de verdade, né? Eu jogava para mim o mitológico, comecei a jogar para os amigos, para as amigas, né? E, enfim, comecei a jogar, assim, despretensiosamente, mas estudando, eu jogava todos os dias para mim, estudava aquilo. Foi um processo muito intuitivo para mim no começo, o tarô, né? Eu lia o livrinho, mas sempre foi um processo muito intuitivo. E aí eu comecei a estudar e comecei a procurar sobre o Rider-Waite. Eu falei, eu acho que eu preciso comprar um Rider-Waite. Porque assim, os que são é o tarô clássico, né? Tem o Rider-Waite de Marcélias, que são os tarôs clássicos, os primeiros tarôs. E aí eu falei, eu vou pro Rider-Waite. E comecei a estudar, a ler sozinha por conta, comprei o baralho, jogava para mim, jogava para os amigos, e aí eu resolvi fazer aula mesmo com uma professora de tarô. E comecei a comprar livros, ler livros, e até hoje. Aí acabou, né? Aí a ladeira abaixo, aí acabou. Ladeira É, acima nesse caso. aí só ladeira abaixo, ladeira acima, ladeira por todos os lados. E É. aí eu não consegui parar, assim. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. E comecei a também ter um entendimento que o tarô, para mim, né? O tarô ele é muito democrático, né? Ele conversa com tudo. Ele conversa com a astrologia, ele conversa com a cabala, ele é muito democrático. É, Conversa. é isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, uma coisa que é interessante dentro do tarô, o tarô você estuda, embora muitas pessoas tenham muito preconceito, você estuda todos os elementos da natureza, o qual o homem se constitui, né? Você estuda cabala, você estuda mitologia, você estuda simbolismo das coisas, das imagens, de todos os processos. Então é um estudo que não acaba nunca, né? Não acaba E é do nunca. homem, é do ser humano. É. E assim, o mais legal é que o tarô, ele, ao mesmo tempo que ele conversa com todas essas coisas, ele também não precisa, né? Ele sozinho é uma ferramenta completa, né? Então dá para fazer associação com astrologia, né? Que, enfim, a minha astrologia é de boteco. Todo mundo acha que eu entendo de astrologia porque eu pergunto o signo de todo mundo, mas é de boteco minha astrologia. Gente, ela é uma aquariana maravilhosa. A louca do signo, eu pergunto. E aí depois eu vou É começar a muito estudar, bom. eu vou começar a estudar mais um pouquinho de astrologia. Aí vi que o signo, não adianta para perguntar só o signo. Aí eu queria perguntar o signo, ascendente, Vênus, O onde está sua casa ascendente, a lua. nova? Tipo assim. Mas é um estudo muito complexo e muito profundo. E minha astrologia é de botiquinha, assim. Vai outro estudo aí, uma vida de estudo também, né? Outro estudo, outro estudo. E nessa eu deixei de lado o baralho cigano, que hoje em dia eu nem pego ele, porque é outro estudo, é completamente diferente do tarô. E é muito legal também. Aliás, um interesse que eu tenho de estudar melhor o baralho cigano, mas eu estou muito imersa no tarô.
E aí eu comecei a atender, depois de muito estudo, enfim, né? Depois de atender muitos amigos, depois de ler muito para mim, eu falei, cara, eu acho Tá, que tô pronta. eu vou. Pronta a gente nunca tá, né? A gente nunca tá pronta. Pensando nisso, eu falei, cara, vou É. começar. E aí eu comecei a atender profissionalmente no final do ano passado. E, e foi muito, e tem sido uma jornada bastante interessante e de muitas Como que descobertas. é? Qual que é a diferença? Existe a diferença para você, como taróloga, o atendimento presencial ou o atendimento online? Faz diferença no resultado da abertura? Se influencia alguma coisa energeticamente? Se a pessoa entende a mesma coisa? Tem alguma diferença? Não, não tem diferença no resultado. Aliás, essa é uma questão bastante interessante de abordar, porque na pandemia eu estou atendendo só online e eu ainda não voltei a atender presencialmente, porque ainda não me sinto segura, não acho que seja o momento. E tem gente que fala, não, eu quero fazer só quando voltar. E aí eu explico que não tem ai, qual que é a palavra? Não tem nenhum problema em ser online, não afeta o resultado nem a qualidade do atendimento. Mas é claro que eu gosto mais do presencial, porque a gente gosta de estar pertinho da Tem interação pessoa, tudo, né? né? A A gente gente gosta de gente, né? A gente gosta de gente, a gente gosta de estar ali olhando no olho, é muito interessante. E outra, eu prefiro também fazer um atendimento com vídeo, porque eu gosto de olhar a pessoa, de ver como é que ela está, né, reagindo, enfim, tudo isso é importante. Mas também pode ser só por áudio, entendeu? Não tem muito essa. Esse lance da energia que você falou, por exemplo, também é um assunto legal, porque muita gente acha que precisa acender 200 velas e acender um incenso e mentalizar o arcano, Mistificar aquilo, né? isso, não precisa disso. O que precisa? O tarólogo precisa estar conectado com o seu baralho. Aí ele vai fazer isso da maneira que lhe convém, da maneira que ele quiser e aí ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode acender o incenso, se é importante para ele, ótimo. Senão, não precisa. Eu não acendo nenhum incenso, para mim é um exercício de concentração, né? E de conexão com a pessoa que está ali. Então, eu tenho que estar concentrada na pessoa que está na minha frente, no vídeo, enfim. E também não precisa de nome inteiro, eu preciso estar focada e concentrada, preciso estar presente. É a única coisa. Sim. Então, mas tem vezes que eu falo, hoje eu vou acender um incenso, né? Porque Ó, a Ana Beatriz, aí já é outro dia. A Ana Beatriz perguntou: existe jogo truncado? Aquele jogo que fica difícil de interpretar? E se acontece, por que acontece? Eu ia perguntar mais ou menos isso. Existe jogo truncado, já aconteceu. Já aconteceu e eu desfiz o jogo. Falei, eu vou fazer de novo, tá? Porque não tá rolando isso daqui. Ó, aniversariante chegou, gente. Aniversariante chegou. Libriana Continuando. maravilhosa. Mas acontece, Ana, acontece sim. Cara, não tem uma resposta para isso, assim, tipo, é isso. Pode ser uma falta de concentração da pessoa que tá jogando, pode ser, enfim, pode ser um monte de coisa, mas na maioria das vezes o tarólogo não conseguiu interpretar aquilo naquele momento. Isso acontece, a gente é falível, né? Às vezes a gente não tá no momento. Aí você desfez e refez ou deixou para abrir o jogo outra hora? Desfiz. Naquele momento, eu desfiz e falei, vamos fazer de novo? Acho que a gente... Porque tem isso também. É muito importante a gente elaborar uma pergunta clara, né? Porque é muito doido que quando a pessoa
chega, e isso é uma coisa que eu oriento na hora da consulta, é de como melhorar essa pergunta. Então, quando faz uma pergunta muito sem nexo, Aberta, assim, né? o tarô vai responder, porque ele responde, as cartas estão ali. Mas a gente vai ter muito mais dificuldade de Como ler que aquilo que. você codifica aquilo que tá tudo solto? Tipo, meu, o que que aconteceu? Sabe a Nazaré? A Nazaré, tipo, a Nazaré. Tipo, não tô entendendo, vou voltar porque não entendi. Porque realmente as cartas não mentem jamais, né? Mas as cartas não mentem jamais. As cartas não são confusas. Então, a gente que tem que O respirar. intérprete Não isso é ali. falível, né? Exatamente. A gente tem que respirar, falar, calma, vamos lá. E relaxar para poder entender. Então, quanto mais objetiva e clara for a pergunta, melhor, mais claro e objetivo vai ser o jogo. E dá também para fazer um jogo sem perguntas, né? Tipo, ó, eu quero saber no geral da minha vida amorosa. Então a gente joga, a gente concentra e faz um geral da vida amorosa. E vai sair ali. Mas a gente precisa ser claro com o tarô. A gente precisa saber o que a gente quer com ele, né? Muita gente chega e fala, eu não sei o que perguntar, eu não sei nem o que perguntar, então vamos lá do Tá começo. cheio de curiosidade e nem sabe o que fazer com aquilo. Porque o nosso papel também é orientar a pessoa, né, de como se portar diante do tarô. Porque ninguém é obrigado a chegar sabendo como que vai perguntar, do né? Mas a pessoa precisa, no mínimo, saber alguma coisa, o que ela queria, o que ela gostaria do tarô. Mas 99% é amor, né? Amor e dinheiro. então, cara, na pandemia, porque muita gente acha, né, que a maioria das minhas clientes são mulheres, isso é muito doido, porque eu acho que existe um preconceito fortíssimo, né, Sim. e também muita gente acha que as mulheres vão no tarô perguntar sobre amor, lê do engano. Nessa pandemia, por exemplo, que mais estão querendo saber em relação ao trabalho, né? Uhum. Olha Não, aí, eu adoro essa resposta. Adoro. não por menos, porque a Porque gente. sai desse lugar, né, de colocar na caixinha, achar que você só pensa nisso, sua vida só se resume a isso, né? E tem tantas coisas. Sim, Quando uma pessoa pergunta, assim, principalmente quando você faz uma abertura geral, assim, que você vai mexer em todas, você vai ver todas as áreas, né? A Aninha tá perguntando, eu não ia perguntar de amor. E a pessoa se depara com uma questão assim muito muito importante na existência dela, porque tem respostas ali do tarô bem filosóficas, eu diria, né? E o tarô como se fosse um mapa, e aí depois a pessoa precisa resolver aquela questão que está ali, pontual e tal. Como que você faz com a pessoa quando está na sua frente, você fala, você precisa de ajuda? Como funciona para você? bom, para começar, eu já, como é que fala? Orientei muitas pessoas para procurar terapia. Porque, na verdade, a grande maioria das clientes, assim, né? Eu falo, seria legal você resolver isso na terapia, seria importante e tal. Quando a gente faz um jogo geral, é muito um bate-papo, né? Porque é um jogo, né? Então tem uma troca. Eu não acredito muito, quer dizer, não acredito. Isso existe e eu acredito, mas na minha linha de trabalho, eu não gosto de falar, isso vai acontecer e tal, já era, você Ser precisa. profética. É, mesmo porque é muito delicado, tem algumas coisas que eu não abordo. Ixi, peraí que você travou para mim. Gente, fala aí para mim se travou aqui também. Falou que não aborda, peraí.
Será que foi aqui? Deixa eu ver meu chat também. Eu vou sair e voltar para ver se volta. Peraí. Perdi a última, a pergunta aqui. Peraí que já vai entrar, gente. Desculpa. O tarô seria um complemento para o autoconhecimento? A Letícia perguntou. Ah, foi você que travou. Então, beleza. Então, continua. Assuntos que você não aborda. Eu não abordo morte, não acho que seja da nossa alçada, né? Eu não abordo. Por exemplo, tem muita gente que quer fazer diagnóstico médico com tarô. E eu não acho que isso seja prudente, né? A gente tem aí a medicina, a gente tem a ciência para, né? Dá para. Sim, sim. E gravidez, né? Tá R$ 12 o teste de gravidez na farmácia, gente. Pelo amor de Deus. É muito mais barato que uma consulta de tarô, né? Então, Adoro. Mas quando eu vejo algo travado, que a pessoa precisa de ajuda, normalmente, até hoje, as pessoas que vão procurar o tarô, não todas, viu? Mas elas estão abertas, elas estão já num processo de investigação dela mesma, né? Então fica mais fácil a gente orientar e falar, ó, seria interessante você procurar. Quando não dá para ajudar com um tarô, né? Porque muitas vezes dá, né? Você dá caminhos, o tarô dá caminhos, né? Ele fala, ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas quando a coisa tá muito séria, quando a pessoa tá numa prisão mental, emocional muito profunda, eu indico terapia. Na verdade, né, eu indico terapia para todo mundo, né? Porque eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Todo mundo, pelo menos um momento da vida, você vai cruzar com essa. Tem que fazer terapia, gente. Mas é isso, eu tento orientar da melhor forma possível, mas tem gente que a gente orienta terapia, tem gente que já faz terapia, tem gente que o jogo tá claro ali, que a pessoa tá passando por um momento muito difícil. A gente dá todas as alternativas, mas tem a responsabilidade da pessoa, né? Não tem como a gente salvar ninguém. Isso é um tanto quanto frustrante muitas vezes, mas é por isso que a gente precisa fazer terapia, né? A gente que está ali como orientador, enfim. A gente precisa trabalhar também. Da pessoa que orienta é obrigatório já de cara, né? Tem que fazer, porque você também está lidando com questões das outras pessoas que você precisa, para interpretar aquilo, você já tem que ter um arcabouço ali de informações gigantesco, né? Sim. Então, para isso, você tem que se olhar também, né? Com certeza, com certeza. Não, e outra coisa, o tarô é vivo, né? O tarô é vivo. E ele fala das relações humanas, da jornada humana, da jornada das pessoas, da vivência, né? Então, quanto mais a gente viver e viver de verdade, se questionar, né? Por isso que é legal a gente jogar para a gente mesmo, né? Para ter uma intimidade com aquelas cartas, melhor vai ser o nosso entendimento dos arcanos, né? Então é essencial, assim, é essencial. Para quem nunca ouviu, você consegue dar um resuminho dos arcanos maiores e menores para as pessoas virarem e falarem assim, mas o que ela está falando? De repente aparece um carro, aparece um 3 aqui de espada. O que é isso? Olha, é muito doido, porque desde quando eu comecei a trabalhar com isso, a grande maioria das pessoas que me procuram é a primeira vez com um tarô. É uma característica, é uma característica das minhas clientes, assim. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, é o seguinte,
O tarô, ele é feito de 78 arcanos. O que é arcano? Arcano vem da palavra arcanus, o com U, do latim, que significa mistério, segredo, né? Então, são 78 segredos. Os arcanos maiores, que é os que estão aqui, são esses que têm nome: a força, a temperança, o mago, a imperatriz maravilhosa. Deixa eu pegar aqui a imperatriz do Rider-Waite. A imperatriz, né? E os arcanos maiores, eles vão falar, eles têm um significado muito mais abrangente, né? Então, dentro de um arcano maior, a gente tem um, né? Ele guarda muitas coisas em um arcano só, o maior. Os 56, resumidamente, né? Então, são 22, Sim. resumidamente, do arcano 0, que é o louco, até o arcano 21, que é o mundo. Então, tem uma historinha muito legal, que é, né, que a gente associa com a jornada do louco, né? Que muita gente faz essa associação, que é uma das associações do tarô, porque o tarô é muita coisa, que é o louco na sua jornada da vida, né? Então, é o louco, depois o mago, que é o número 1, depois a sacerdotisa, a imperatriz, até chegar no mundo, né? Os arcanos menores são 56, e eles são divididos em 4 naipes. O naipe de copas, o naipe de ouros, o naipe de copas, que vai falar mais da emoção, né? Da questão emocional, da água, né? Que está ligado ao emocional. Gente, isso muito resumidamente, é muito mais do que isso. Sim. O arcano, o naipe de ouros, que é o da terra, né? A materialidade, é o que a gente pode pegar, né? É a nossa casa, o nosso corpo, é a nossa comida, o nosso dinheiro, né? Ouros, afinal de contas. Tem o naipe de paus, que é a espiritualidade, a criatividade, o naipe de paus. E o naipe de espadas, que é o mais... Que aí o pau seria o elemento fogo. O elemento fogo, isso, exatamente. Obrigada, Nina. O elemento fogo, que é isso, espiritualidade, é criatividade, é tudo isso. E o naipe de espadas, que é o mental, que é a mente, que é o ar, né? Que aí, fazendo uma analogia com a astrologia, que é ligado aos signos de ar, né? Aquário, Libra e Gêmeos. E de fogo nos signos de fogo, Sagitário, de terra, de água, né? Mas isso é uma analogia que eu nem vou me atrever aqui. E no naipe nos arcanos menores tem a corte. Oi, Rafael, tudo bom? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, antes que eu perca a pergunta da Ana Beatriz. Ah, tá. O tarô lida com o presente e um futuro próximo, tipo uma previsão, tem validade? Agora eu posso continuar. Tem validade. Isso vai depender muito da pessoa que está jogando, né? Então, tem jogos que são mais imediatos, assim, e tem outros que têm uma validade de 1 ano. Eu trabalho com um tempo de uma validade no máximo de 1 ano. Agora, é interessante falar também que é perigoso a gente falar da previsão do futuro fatalista, isso vai acontecer e tal. Porque o tarô, para mim, ele é muito mais um raio-x potente e muito eficiente do presente do que qualquer outra coisa, né? Porque... E com isso você consegue, então, ver as possibilidades através desse presente que está aqui. Exatamente. Você consegue ver bem, então você sabe quais são as possibilidades que se abrem ali. Exatamente, porque a gente está ali fazendo aquelas coisas ali naquele momento. O que está acontecendo agora? Para onde isso está indo? Aí o tarô vai mostrar para onde está indo. Tem coisas que não tem como a gente evitar, né? Tem coisas que a vida acontece, né? E aí,
o tarô é muito bom para orientar o que, que a gente pode fazer para lidar com as coisas que a gente não pode evitar, né? Então ele é um grande amigo, assim, né? Aquele amigo que fala bem, te dá bronca, porque dá bronca. Peraí que você travou um pouquinho aqui. A Letícia falou, abre seu caminho para o que vai vir pela frente. Deixa eu ver aqui. E eu? Voltei? Para mim apareceu você. Eu estava aqui normal e o chat também. Vê aí. Agora você voltou para mim. Agora você Vê voltou. aí, gente. Dá a mão para Camila aí, dá a mão para nós. Segura essa mulher. Cris aqui, mesmo. Deixa eu colocar um mago aqui, que é o cara da comunicação, um mágico. Põe aí. Ele aqui, o Maguinho, ajuda a gente. Ó, ele tava de ponta cabeça. Pra quem? Alô. Ai, pronto, arruma aí. Mago de ponta cabeça é o Mercúrio retrógrado. Perigo, cara. Já não basta esse céu maluco até o final do ano. Nossa, eu nem vejo o céu. Nem vejo pra não dar uma surtada. Deixa pra lá. O que eu tava falando? Do raio-x do presente. Né? Então, é muito isso, assim. Agora, por exemplo, eu fiz um jogo com uma amiga minha, olha que maluco. Eu nem tinha lido tudo que eu li até agora, tipo, eu nem tinha feito aula. E aí eu tava jogando tarô mitológico, esse jogo foi há 4 anos atrás. E há 2 meses atrás, foi um jogo linear, assim, eu tava jogando, aí ela me mandou mensagem e falou, Ká, aquele jogo que você me fez há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, ele tá se fechando agora. Eu falei, menina. Uau! Só que, na época, eu não delimitava o tempo, né? Eu jogava e falava, ó, vai acontecer, né? Vai viver. O caminho tá meio que por aí. E aí, agora eu delimito, eu acho mais seguro, né? É muito mais pontual, e enfim, é bem mais responsável, eu acho, pra mim, né? Eu penso. Então eu delimito um tempo, sim. Ficou claro? Eu dou umas viajadas, gente. Vocês têm que me dar. Tá tudo certo. Eu dou umas viajadas. Ascendente é Gêmeos. E você tem previsão, assim, vai continuar por um bom tempo, assim, nos seus atendimentos online? Você tem alguma previsão ou ainda não? Não colocou nenhuma? Ô, nega, não tenho uma previsão. Esse ano, com certeza, eu não volto a atender presencialmente. Eu não volto a cantar. Eu sou cantora, né? Tipo, pra quem chegou aí, eu sou cantora. Trabalho também. Esse é meu Divina cantora, por sinal, gente. Quem não conhece, você é minha tem amiga. que conhecer. Não. Pera lá. E eu não volto a cantar esse ano, assim. Eu não volto a cantar esse ano em bar, em nenhum lugar, em Sesc, não vou voltar. Então, eu não vou atender presencialmente também, ainda não acho seguro. Então, talvez com a vacina, não sei. O Rafa perguntou, Camila, para você, como é a associação do tarô com a astrologia? Particularmente, não entendo nada e acompanho pouco sobre os astros e não sei se é tão significativo unir os dois. Aí estão falando aqui, melhor cantora, uma puta cantora, né, amores? Pessoas puertas. Ô, Rafa, então, a gente falou disso no começo, que é aquilo. O tarô, ele é muito democrático, né? Então, ele permite essas associações. A Lorena. Um beijo, Lorena. Ele permite essas associações. Então, para quem tem um entendimento de astrologia, eu acho que é super riquíssimo, assim, um entendimento profundo. Foi o que eu falei, eu acho que você não tinha chegado ainda, que meu entendimento de astrologia, ele é de botiquinha, assim, sabe? Então, é para começar a conversa em botiquinha, gosto assim, entendeu? Então, eu não faço essa associação, eu faço de brincadeira, assim, em conversas de bar, mas e quando é muito, sabe assim, caiu uma rainha de espadas para uma mulher aquariana, olha aqui, é uma mulher aquariana,
mas é uma coisa super superficial, eu não me aprofundo. Mas quem tem um entendimento de astrologia profundo e do tarô Consegue. profundo, nossa, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então eu acho válido para quem tem esses dois conhecimentos. Quem não tem, não, tudo bem, não precisa. O Gu mandou literalmente de botequim. Camila sabe o signo de todos os garçons da cidade. Eu sei. Ah, segredo de Google. Ai, Libra! Libra fofo! Gente, o Adoro Gustavo Libra. sofre, coitado. Nossa, eu pergunto pra todo mundo. Eu pergunto pra caixa de supermercado. É obsessivo, assim, é uma coisa obsessiva. É uma compulsão já, né? Olha que legal. Sei lá, eu não... Astrologicamente anônimos, não sei. É uma obsessão. Rafa, você divulgou lá no grupo? Ai, que nervoso. Essa é minha estreia de live falando de tarô. Então, você chegou a fazer uma leitura de carta. Como que você faz? Eu vi no seu Insta, você pega uma carta do dia ou uma carta do mês. Como é que você faz para essa leitura mensal? Ela é uma tendência ou isso é uma coisa questionável, assim? Você está falando da carta do mês ou da carta da semana, assim, de conselho? Que eu Dos coloco dois. Mas antes disso, a Aninha falou assim, eu não vou nem fazer, não no tarô, mas me disseram que eu vou morrer com 30 anos, é mês que vem, no caso. Uai, espera uma semana, então. Não vai morrer. Quem falou Tem cara com isso. 30 anos? Aninha. Falou que te divulgo aqui para caixa de mercado. Bom, continua. Não, para com isso. Ai, a Fê, fofa. Então, das 3 cartinhas que eu coloco para escolher, né? 3 cartinhas ali, a pessoa escolhe. E aí é uma leitura geral, né? Porque não dá pra gente atender um monte de gente com uma cartinha, né? Mas funciona. Funciona porque eu acredito que as pessoas que buscaram aquilo, ou que se... O inconsciente... Conectaram? Minha terapeuta fala, minha terapeuta junguiana, ela fala que o inconsciente ele é fofoqueiro, né? E o tarô também, porque ele trabalha com o inconsciente, né? Então, é uma fofoca só. Então, se a pessoa... Eu já fiz muito isso. Antes de começar a trabalhar com tarô, eu entrava nessas coisinhas de 3 cartas e funcionava absurdamente. Para você. Para mim, funcionava naquele momento. E é claro que não substitui uma consulta, né? Que é pessoal, que é direto. Mas, às vezes, a gente ouve coisas que a gente precisa ouvir naquele momento. E é aquilo. Eu acho que é um encaixe, né? Você vai cair na sua mão aquela pessoa, aquele tarólogo, aquela taróloga que fala aquilo que vem... Cai no colo. E não é do nada. E não é do nada, né? Então, eu acho que a pessoa se conecta de alguma forma e fala, acho que eu vou escolher uma cartinha, 3, sabe? Então, é assim que funciona a escolha das cartinhas. Eu faço uma leitura. O Rafa falou que conheceu a Camila há tão pouco, graças às cartas, e já sou tão fã, já tem convite para um boteco pós-pandêmico. Ai, que fofo, Rafa! Vamos muito! Não vejo... Ai, gente, eu não vejo a hora dessa pandemia acabar. Mas não acabou. Os abraços, né? Os abraços. Mas enfim, vamos. Iremos todos. Mas continua. E aí a mensal, nada do nothing. Hã? A Letícia, nada do nothing. Nada do nothing. Nossa, adorei isso, vou adotar. Nada do nothing. A do mês, não é. Eu comecei a fazer mais do mês, mas por agora, assim, eu não fazia a carta do mês. Aí, como eu vi que muitos tarólogos faziam, aquelas Maria vai com as outras, né? Também vou fazer. Mas eu falei, não, eu vou tentar fazer a carta do mês desse mês. Eu queria ver se era muito diferente, sabe assim? Eu lembrei o que aconteceu. Há uns 3 meses atrás, se não me engano, de como eu comecei a fazer a carta do mês. Rolou uma coincidência
que muitos tarólogos que eu seguia, a carta do mês foi a torre, É mesmo. se não me engano. Foram muitos tarólogos que caiu a mesma carta. E eu tirei uma carta do mês e também saiu a carta. Deu a tudo. Eu falei, meu Deus! Tá no ar o negócio. Ó, a Yasmin fez uma pergunta, falou, não sei como fala, mas a pessoa pode tirar sempre as mesmas cartas nas sessões? Peraí, deixa eu voltar, que travou aqui. Eu vou complementar essa pergunta aqui. Gente, ajuda aí, segura a Camila. Aí, voltou? Aí. Mas você ouviu a pergunta? Não. Eu não sei como fala, mas a pessoa pode tirar sempre as mesmas cartas nas sessões? E assim, as mesmas cartas para várias áreas, assim, né? Tipo, fechar o jogo só naquela resposta. Como assim? Não entendi, nega. Ela perguntou se a pessoa pode tirar sempre as mesmas cartas nas sessões. Por exemplo, a pessoa vai, tira um jogo, vê se é isso, Yasmin, que você quis perguntar. Faz um jogo e sai essa carta. Daqui um tempo vai lá e sai de novo. Faz de novo a consulta, sai as mesmas cartas. Aquele ciclo não se encerra? Sim. É o mesmo ainda que ela tá? Provavelmente, assim, acontece muito no tarô da pessoa, quando a gente tá, e eu me coloco nisso, né, porque eu já fiz muito isso, quando a gente tá num momento que a gente tá muito perdido e, enfim, a gente não tá sabendo lidar com aquelas situações, a gente rola uma obsessãozinha, né, em relação ao tarô. Então, a pessoa vai e quer jogar toda semana o mesmo assunto, né? Ou todo mês. É provável que apareçam as mesmas cartas, é bastante provável, isso acontece, se a pessoa não dá um tempo mínimo. E às vezes ela dá o meu tempo mínimo é de 3 meses, né? Então tem gente que de 3 em 3 meses vai lá jogar e tá a mesma coisa. E a gente orienta, fala, olha, tá ainda nesse ciclo e tal. Nessas horas, eu tendo a passar para um trabalho terapêutico mais profundo, né? Como terapia, por exemplo, porque a pessoa precisa saber lidar com essa ansiedade, Com né? essa Para não virar também. Gustavo, o Gu perguntou, às vezes são coisas. Perguntou não, né? Falou. Às vezes são coisas. Esse lindo tá aí, né? Saudade dele também. Às vezes são coisas nossas também que se repetem, né? As situações são diferentes, mas nossas respostas a elas são as mesmas. Então deve sair as mesmas cartas, acho. E a Fê falou, às vezes também, se o tarô dá um conselho, você faz de Mona Lisa, aí depois vai perguntar de novo e ele, meu anjo, é aquilo lá que já falei. Nossa, é isso, Fê. Não tapa na cara do tarô. Não, é impressionante, assim. Eu já levei um chablau do tarô, assim. Ele fala, eu não vou repetir. Quer dizer, eu vou repetir, ele repete ainda, sabe? Repete. Fala, tá. Repete. E aí depois você joga de novo. Mas você sente a intensidade, a energia, que fala assim, vou te pegar. E ele se faz de egípcia. Ele começa a dar respostas que não tem nenhum sentido. Ele fala, então você vai continuar? Então tá, então toma a lua pra você. E aí? O que você vai fazer com essa lua aí? Aí eu falo, tá. Resolve agora. Obrigada. Já entendi, obrigada, beijo, tchau. Então, não adianta. Pergunta daí, você tá do lado dela. Não, deixa ele perguntar aqui no chat pra gente interagir, pra todo mundo ver a pergunta. É importante. É super interagir, né? E eu jogo pro... Mas tem isso, né? E é isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona? Você joga pra ele querendo ou não querendo? Cara, jogar pra ele é a maior frustração da minha vida, porque não funciona. Com ele não funciona meu tarô. É impressionante, assim. E tem isso, né? Quando a gente tá muito envolvida numa situação, né? Tipo, ele é meu parceiro, ele é meu companheiro. Então, eu sei, né, o que tá acontecendo. E é muito difícil para mim separar.
conseguir interpretar aquilo e, enfim, vira um bolo e não funciona. Tarô não funciona. Ó, deixa eu te perguntar aqui, o Rafa perguntou, você considera ou coloca no jogo cartas que pulam ou caem durante o embaralhamento? Eu até ia te perguntar, você faz um tarô, aquela tem alguns tarólogos que levam em conta a carta para cima, a carta para baixo, cabeça para baixo, não me lembro qual é o termo que eles usam. Invertida, né? Carta invertida. Reverso, algo assim, né? Ô, Rafa, depende, assim. Na maioria das vezes, não. Eu não considero a carta que pula, não. Às vezes, quando eu jogo pra mim, eu dou uma consideradinha. Ai, tá. E aí, às vezes, quando pula pra mim, eu falo, não quero ver essa torre. E aí eu vou tirar a torre, sabe? Mas eu faço mais isso quando é pra mim, assim. Mas quando eu tô em atendimento, eu geralmente não faço. E ele falou que tem uma relação sinistra com o 5 de copas, pois ele vive pulando nele. A carta vive pulando nele. Isso. E isso tudo me refiro às minhas tiragens pessoais. Então deve estar doendo ali, sim. Então, dando notícia toda hora. Quando ela pula muitas vezes, aí eu acho importante a gente dar uma olhadinha, porque pode ser. Mas eu não uso carta reversa, eu não uso carta invertida. Já tentei, falei, eu vou tentar, mas não foi. Eu não acho que seja. Porque num jogo, quando a gente abre um jogo, tem todos os lugares de obstáculo, né? De negação, e tô rindo de nervoso. De negação, então não tem necessidade, assim, não vejo necessidade pra mim. Eu não uso carta reversa. Mas tem muita gente que usa e usa bem, assim. Mas eu não pra mim não pegou, não colou. A Fê falou, não fala mal da torre, mas não é falar mal. Não. Ela só, assim, prepara, segura isso. É igual 5 de copas. A gente quer falando. É muito difícil, que nem eu tava falando, né? Que é muito difícil eu jogar pro Gu, é muito difícil eu jogar pra mim. Eu, inclusive, estou precisando de uma consulta de tarô. Vou procurar um profissional para isso, mas profissional da área. Um profissional da área, porque eu estou precisando de uma leitura. E é muito importante. Eu jogo todos os dias para mim, eu entendo. Mas quando a gente está muito envolvido com o processo, é mais complicado, assim, porque é difícil a gente separar. A gente está num grupo, né? Eu e o Rafa, a gente está num grupo de pessoas que jogam tarô, de tarólogos, né? Ai, que legal. Que é muito legal, que foi criado pelo professor, o Ricardo Baratella, do Via Lunar Tarô, que, professor incrível. E tem um cara que ele falou, que tá lá no... Eu não lembro o nome dele, mas ele fala, para jogar para mim, eu finjo que eu tô jogando para uma outra pessoa. Então ele engana ali, né? Você cria o personagem. E aí é um poder de dissociação. Ele é um exercício muito legal. É um exercício possível. Eu vou tentar ainda. Mas tem coisas que realmente é melhor a gente procurar uma outra pessoa. Assim. O Gustavo procurar um tarólogo. É como na terapia, né? Por mais que você estude, você precisa de um terapeuta para falar as coisas, dar uns tapas na bunda. Gente, estamos nos 10 minutos finais e ultimamente, eu estava conversando com a Ana Beatriz semana passada e acabou, não deu tempo dela despedir, enfim, ficou aquela coisa toda. Hoje eu espero que não aconteça isso. Então, quem tiver pergunta já fala agora. Se pronuncie. Porque eu não consegui ver da última, fui me envolvendo na conversa, que é fácil isso acontecer.
Imagina. E eu queria deixar um recadinho para todo mundo, entrar lá no A Outra Voz, que a gente vai deixar o link dela, o Insta dela no IGTV depois, quem quiser entrar. E marca consulta com ela, que ela é ótima. E vai ficar lá no YouTube também. Queria pedir para quem quiser entrar lá depois, porque mais para frente a gente vai fazer um bate-papo só no YouTube. Aí vai ser outra conversa, vai ser outro bate-papo. Eu queria te perguntar, nega, da carta mais temida, como você falou lá, não falo de morte, mas da carta que todo mundo morre de medo é quando cai a morte. Fala dessa danadinha, o povo desmistificar isso aí. Não, Lê, não veio aqui, peraí, deixa eu ver. Peraí que travou. A Letícia mandou uma pergunta que veio em off aqui, Lê, por isso que eu não vi. Perguntou se o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. O tarô pode ser usado como uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima, assim. Aliás, é um dos mais legais, né? Caiu eu ou tô aqui ainda? Agora você já voltou. Enquanto você estava sumida no mundo digital, eu fui ler a pergunta. Ele serve como uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima, assim. É muito legal. Aliás, o tarô foi um grande aliado, assim, ele é até hoje, né? Um grande aliado no meu processo de autoconhecimento. Né? Tem jogos que tem essa função, né? Onde está seu ponto cego, o que você precisa, né? De qualquer forma, o tarô, eu acredito que é inerente, assim, essa coisa do autoconhecimento. Porque quando a gente coloca as cartas, a gente está colocando coisas que a pessoa já sabe e coisas que ela ainda não sabe. E se a gente desvenda o segredo, né, do arcano que ela não sabe, ela já está iluminando ali uma partinha que talvez ela não conhecia, né? Então, chegou ali, né, num lugar que só essa abertura faria. Exatamente. E a carta da morte? Conta pra nós. A pergunta da carta da morte. Qual foi a pergunta da carta da morte? Eu falei que todo mundo tem muito medo dessa carta. Pra gente falar sobre ela, pra gente desmistificar isso. Sim. Ou desmitificar tudo. A carta da morte, bom, você perguntou qual que é a carta mais temida, né? E aí eu pergunto, a carta mais temida para quem? Para o consulente ou para o tarólogo? Porque cada tarólogo tem uma carta mais temida. É verdade. Para poder falar. A carta mais temida, geralmente, das pessoas, né? As pessoas têm muito medo da morte, né? Falando dela, ela tá aqui. Aparece a carta, aliás, tem muitos filmes que aparece tarô, e aí quando aparece aparece a morte, sempre uma tragédia, uma coisa horrorosa, a morte, tipo, nossa, acabou, fudeu, nossa, vão morrer todo mundo. E não, a morte é uma carta poderosíssima, assim. Foi o que eu falei, né? Como eu não vou ler morte. Gente, eu tô derretendo, 45 graus de gente. Sim. Desculpa. Sim, Estamos morrendo de calor. Tá lindo, continua. Não quis desrespeitar. A carta da morte é aquilo, é um arcano maior. É muita coisa essa carta. Então, ela quer dizer muitas coisas. Mas, principalmente, transformações profundas. Aquilo, o que é morte? A morte é algo que é inevitável e que é irreversível. Então, e a gente tem medo de coisas, de grandes mudanças na nossa vida, né? Principalmente essa palavra que você falou, irreversível. Exatamente. Porque se ela aparece em relacionamento, você fala, nossa, então vou terminar. E muitas vezes, a morte num jogo de relacionamento não vai falar de fim de relacionamento. Pode querer falar, sim, pode querer falar de fim de relacionamento, mas pode querer falar de fim daquela fase do relacionamento, uma mudança profunda que pode ser para muito melhor. É que a gente tem medo do desconhecido, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece.
E a morte é um grande mistério. Então, além do arcano do tarô ser um arcano Já acho mistério, que é um assustador, né? Não parece. e a morte, às vezes, ela é necessária. Às vezes, não, muitas vezes ela é necessária, né? Muitas vezes. Pra gente poder. Deixa eu só ler essa frase da Fê. Eu gosto das cartas das desgraceiras. Porque quando a gente pode, tem a chance, né, de construir tudo diferente. Ela gosta da torre, né? Então, eu gosto de pensar muito nisso, assim. Quando a gente evita muito a morte, né? Você vê, ela tá vindo tranquila aqui, maravilhosa. Quando a gente evita, tem muito mais sofrimento. Quando a gente evita a morte, né? Essa transformação profunda, do que propriamente dito, né? Porque quando a gente aceita a morte, a gente, teoricamente, a gente não sentiria mais dor, né? Então, esse é o grande pulo do gato desse arcano, assim. Ele é muito temido pelos consulentes, mas eu acho uma carta incrível, assim, porque ela é muito... Qual que é a sua de taróloga? Cara, eu tenho algumas cartas, eu gosto muito de todas as cartas e, assim, eu respeito muito elas. Mas eu gosto muito da torre, a Fê também gosta, que eu sei, porque ela tem uma coisa, eu não sei, tem uma coisa de libertação, sabe? Tipo, meu filho, ó, você não aceitou a morte, agora deixa eu vir aqui fazer. Dói, né? Dói pra Dos caramba, dogmas, né? mas tem uma liberdade aqui, né? E eu sou aquariana. Então eu gosto dessa coisa de me livrar, sabe? Que, tipo, vai doer pra caramba, vamos chorar, mas vamos, livramento. Mas dói, viu? Mas dói, às vezes é ruim, às vezes a gente passa muito tempo aqui na dor. Mas eu gosto de pensar na torre como a transcendência, né? Vamos lá, vamos deixar para trás o que, muito basicamente falando. Uma carta que eu tenho, não que eu temo, mas quando aparece eu falo, ai, vai dar dor de cabeça. Não, tipo, ai, que saco. É um enforcado. Que ele tá muito parado, gente. Ele tá muito parado demais. É uma carta difícil, assim. Só que é uma carta que é assim. E assim, gente, de novo falando. Estamos falando muito superficialmente. O pendurado, né? Que não é enforcado, é o pendurado, que ele tá pendurado, ele não tá enforcado. É uma carta que fala de sacrifícios, espiritualmente é uma carta muito positiva, né? Porque a gente tá porque ele tá iluminado aqui, né? Mas ele não sai dali enquanto ele não entender algumas coisas. Então ele vai ficar ali. Sabe assim? Ah, vou terminar. Ah, saiu uma carta de relacionamento, saiu um enforcado. Porque às vezes tá uma bosta o relacionamento, mas vamos lá continuar. Entendeu? Vai ficar nessa... Vai ficar... Ai, quem dera saísse uma torre, uma morte, né? Exatamente. E depois do enforcado vem o quê? A carta 12 e a carta 13. Então, meu filho, ó, então é o seguinte. Sim. Se você não fizer, eu vou fazer pra você. Sabe? Então ele se entrega à morte e aí as coisas acontecem, porque a morte ela é dinâmica, né? Eu tenho aflição um pouco dessa carta. Eu adoro essa carta, mas é uma carta que me traz um pouco de agonia. Então, a minha carta menos preferida é o pendurado. Nós estamos no último minutinho. Manda seu recado pro povo, por favor. Como que eu vou falar em 1 minuto meu recado? Ai, você vai sumir! Nega, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você fez ser tudo tão leve, eu fiquei muito à vontade. Obrigada a todo mundo que está aqui, vocês são muito bons, vocês são muito generosos. Nega, você é muito generosa, muito obrigada. E sigo aprendendo essa coisa maravilhosa, essa ferramenta maravilhosa que é o tarô. E se vocês se interessarem, podem seguir a página. Seguir, passa lá, passa outra voz, né? Outra voz. Isso. Sim. E o seu? 28 segundos, acabou mesmo. É a Camila
KRR Camila. Então tá, gente. Beijo pra Beijo, todo mundo. nega. Obrigadíssimo. Obrigada, meu amor. Que saudade. Saudade. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Gu. Vamos lá. Já vai acabando. Tchau, gente. Muitíssimo obrigada.